Resumo dos pontos-chave. Evolução dos retratos. Do século XVI até meados do XVII, tornou-se comum incluir crianças nos retratos de família. Inicialmente retratadas ao lado dos pais, as crianças começaram a aparecer isoladamente. Representação de crianças falecidas. Túmulos e efígies de crianças isoladas começaram a aparecer no final do século XVI, com representação detalhada dos adornos das crianças. Retratos de crianças. No início do século XVII, os retratos de crianças sozinhas tornaram-se numerosos, refletindo uma nova sensibilidade artística e social. Artistas famosos. Pintores como Rubens, Van Dyck e Felipe de Champaigne retrataram crianças, tanto de famílias reais quanto de burgueses ricos. Iconografia infantil. O puto, uma criancinha nua, tornou-se um tema popular e persistiu como motivo decorativo. Influência cristã. A cristianização mais profunda dos costumes levou ao maior reconhecimento da personalidade e imortalidade da alma das crianças. Mudanças no século XVII. A partir da segunda metade do século XVII, a nudez das crianças tornou-se uma convenção rigorosa nos retratos. Impacto demográfico. A vacinação contra a varíola no século XVIII refletiu um interesse renovado pela saúde e higiene infantil, contribuindo para a redução da mortalidade infantil. Linguagem infantil. Adultos no século XVII começaram a registrar e empregar o vocabulário infantil, demonstrando um interesse crescente pelas expressões e jargão das crianças. Persistência na arte. O gosto pelo puto e pela nudez infantil persistiu na arte decorativa e na fotografia dos séculos XIX e XX, influenciando a maneira como as crianças eram representadas visualmente. Resumo da obra, Era dos Extremos. Resumo da aula sobre Era dos Extremos de Eric Hobsbawm. Introdução. O vídeo inicia com o professor Ailton da Costa apresentando a obra Era dos Extremos de Eric Hobsbawm, que analisa o século XX. Hobsbawm divide o século XX em três partes: a Era da Catástrofe, de 1914 a 1945, a Era de Ouro, de 1945 a 1970, e o Desmoronamento, de 1981 a 1991. Parte 1. Era da Catástrofe. O século XX é comparado ao século XVIII, sendo chamado de século das guerras, devido às duas guerras mundiais. A análise abrange a ascensão econômica dos Estados Unidos, a chegada do nazismo, a Guerra Fria e crises políticas e sociais. As duas guerras mundiais são vistas como eventos que moldaram o século XX, destruindo a crença em um futuro melhor. Hobsbawm discute o impacto do socialismo soviético e do capitalismo na economia global. A análise inclui o Tratado de Versalhes, o impacto da Grande Depressão e a posição dos Estados Unidos como potência industrial e credor global. Parte 2. Era de Ouro. A Guerra Fria é destacada como um período de avanços tecnológicos e temor de uma guerra nuclear. A hegemonia dos Estados Unidos e a postura defensiva da União Soviética são discutidas. Hobsbawm aborda conflitos durante a Guerra Fria, a corrida armamentista e as mudanças nas relações sociais e culturais. A revolução social e cultural é discutida, incluindo mudanças nas relações de gênero e a cultura jovem. A criação das Nações Unidas e os impactos econômicos globais são mencionados. Parte 3. O Desmoronamento. O período entre 1983 e 1991 é analisado, com foco na instabilidade e crise global. Hobsbawm questiona a instabilidade econômica mundial e a crescente desigualdade social. Ele discute a perda de poder dos Estados nacionais para estruturas empresariais transnacionais. A análise inclui a definição e instabilidade do Terceiro Mundo e os conflitos políticos e sociais no período. Revoluções e golpes militares na América Latina e outras regiões são mencionados. Hobsbawm conclui discutindo o colapso da União Soviética e o fim do socialismo real.